Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui. Queria agradecer a vocês o apoio, pedir a vocês que continuem me ajudando aí, dando um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais aí o meu trabalho. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se desejar fazer isso, eu agradeço muito. E aquele irmão que desejar ter um dedo de prosa comigo, eu fico muito feliz. O irmão também que quiser me fazer uma pergunta, quem sabe eu posso responder, E também até mesmo aquele irmão que não concordar comigo, quiser me questionar, pode me questionar, aqui é livre. Olha, ontem eu tive um dedo de prosa muito legal com um irmão lá de Santo André, estado de São Paulo, o irmão Clóvis Alves. Gente, há tempos que eu estava querendo bater um papo com esse irmão e ele ontem me ligou. Mas que alegria, que satisfação. Fiquei feliz demais. Meu irmão Clóvis, você ontem fez eu ganhar o meu dia. Você fez eu ganhar o meu dia ligando para mim, foi muito bom. Eu queria mandar um abração aqui para o meu irmão Clóvis Alves, lá em Santo André, e também para o meu irmão lá, também, da igreja congregacional, da mesma igreja que o irmão Clóvis frequenta lá, o presbítero Oswaldo, ele falou para mim que o irmão Clóvis me disse que o presbítero Oswaldo me elogia muito o meu trabalho. E eu agradeço muito, tanto ao irmão Clóvis, da Igreja Congregacional de Santo André, como também ao presbítero Oswaldo, também, da Igreja Congregacional de Santo André. Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com essa igreja maravilhosa aí, viu, meus irmãos? Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante aqui, porque veja, hoje eu quero falar sobre um texto que as testemunhas de Jeová usam. Eles usam esse texto de forma totalmente equivocada para diminuir Jesus Cristo. Porque você sabe, as testemunhas de Jeová, eles fazem de tudo para diminuir o nome de Jesus. Eles só engrandecem o corpo governante deles, Jesus, para eles, vai lá para baixo. Então veja, eles usam um texto onde o próprio Jesus fala assim, é o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28, onde o próprio Jesus disse assim: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então veja, meus irmãos, eles utilizam esse texto de forma totalmente errada para dizer que o próprio Jesus está dizendo que o Pai é maior do que ele. Mas veja, esse é um trunfo que eles usam todas as vezes que eles encontram um evangélico, e o evangélico vem enaltecendo o nome de Cristo, mostrando o que deve ser, que é enaltecer o nome de Jesus Cristo. Então, a testemunha de Jeová vem com esse texto. Olha aí, tá vendo? O próprio Jesus está dizendo que o Pai é maior do que ele. Mas veja, meus irmãos, quando Jesus disse essas palavras, ele realmente era menor do que o Pai. Sabe por que ele era menor? Ele era menor do que o Pai porque ele havia se esvaziado do céu e estava aqui na terra, vivendo na forma humana. Jesus era humano quando ele estava aqui na terra. É evidente que ele era menor do que o Pai. Naquele momento que ele falou essas palavras, ele era menor do que o Pai. Mas eu vou provar para vocês aqui que Jesus depois passou a ser igual ao Pai. Por exemplo, quando Jesus estava na forma humana, ele não só, preste atenção, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui. Quando Jesus estava aqui na terra, na forma humana, ele não só era menor do que o Pai Celestial, como ele também se tornou menor do que os anjos. Jesus se tornou menor do que os anjos. Olha, veja, por exemplo, o que a Bíblia diz no livro de Hebreus,
no capítulo 2, versículo 7 e depois o versículo 9. O versículo 7 diz assim, ó. Preste atenção o que está falando de Jesus aqui, ó. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de honra e glória o coroaste. Jesus foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, e depois de honra e glória ele foi coroado. Preste atenção. Agora, o versículo 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Diz assim, ó. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então Jesus foi feito menor do que os anjos, para que ele pudesse provar a morte sacrificial, por todo o homem. Não foi apenas por 144 mil, não, viu, testemunha de Jeová? Jesus foi morto por todo o homem. Não foi apenas por 144 mil, não, tá bom? Viram? Ó, na sua forma humana, Jesus não apenas se tornou menor do que o Pai. Não apenas menor do que o Pai, mas ele se tornou também menor do que os anjos. E sabe por que Jesus se tornou menor do que os anjos? É porque Jesus se tornou como um de nós. Jesus se tornou como um de nós. E se ele se tornou como um de nós, é evidente que Jesus era menor do que Deus. Por acaso nós somos iguais a Deus? Não somos. Nós não somos iguais a Deus, não. E se Jesus se tornou como um de nós, então Jesus se tornou menor do que Deus e se tornou também menor do que os anjos. Agora, eu vou mostrar aqui uma prova bíblica, que Jesus, ele sempre viveu como Deus lá no céu, sempre viveu como Deus. E ele esvaziou-se lá do céu, e se tornou como um de nós. Jesus se tornou como um de nós. Então é evidente que Jesus era menor do que Deus. Quando Jesus disse aquelas palavras, ele era menor do que Deus. Quer ver? Aguarde aqui para vocês verem. Veja o que o apóstolo Paulo disse para nós em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 11. O apóstolo Paulo aqui estava exortando aos filipenses a ser humildes. E o apóstolo Paulo citou para eles o exemplo de Jesus, citou para eles, olha, seja humilde como foi Jesus. Veja o quanto Jesus foi humilde aqui, ó. Olha aqui, preste atenção. Olha o que o apóstolo Paulo diz para os filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens. Jesus se tornou à semelhança de homens e reconhecido na figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também, preste atenção aqui, meus irmãos testemunhas de Jeová, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, que lhe deu um nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo o nome. Preste atenção aqui. Para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus
que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, o Pai. Então, meus irmãos, testemunha de Jeová, o nome de Jesus está acima de todo nome. Não tem outro nome na terra que está acima do nome de Jesus, não. Se vocês não quiserem aceitar isso, é porque vocês não acreditam na palavra de Deus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Não tem nome de Jeová, não tem nome de Javé. O nome de Jesus está acima de todo nome. E nós, aqui na terra, nós somos testemunhas de Jesus. Os primitivos cristãos eram testemunhas de Jesus. E nós, atualmente, nós cristãos, somos testemunhas de Jesus. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis o poder e sereis testemunhas de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós somos testemunhas de Jesus, nós não somos testemunha de Jeová, nós não fazemos parte da antiga aliança, não. Nós fazemos parte da nova aliança que Jesus fez com os cristãos. Nós não fazemos parte da antiga aliança que Deus fez com o antigo Israel, não, tá bom? Nós fazemos parte da nova aliança que Jesus fez com os cristãos, entenderam? Então, meus irmãos, conforme nós vimos aqui, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. Não existe nenhum nome aqui na terra que está acima do nome de Jesus. Portanto, Jesus é igual ao Pai. Ele não era igual ao Pai quando ele disse aquelas palavras de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. Porque ali ele estava na sua forma humana. Ali ele havia se esvaziado-se lá do céu. E ali ele era humano. Então, ele estava ali como um de nós. Então, Jesus não era igual ao Pai naquele momento. Veja, meus irmãos. Jesus não é menor do que ninguém. E nós, todos nós, deveríamos ser gratos a Jesus. Porque se Jesus não tivesse esvaziado-se lá do céu, descido aqui na terra, vivido um período de tempo aqui na forma humana e se oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, ninguém hoje, ninguém de nós tinha a oportunidade de salvação que nós temos. Se hoje nós podemos ser salvos, a salvação hoje só depende de nós aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós devemos ser gratos a Jesus. Nós devemos ser gratos a Jesus por ele ter esvaziado, descido aqui na terra, assumido a forma humana e ter morrido como sacrifício pelos nossos pecados. Todos nós deveríamos ser gratos a Jesus por isso. A salvação hoje ela está à disposição de todos nós. Só depende de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e acreditar que a salvação é pela graça, não é por obras, não. Você não tem que vender revista de porta em porta, você não tem que ficar parado numa esquina vendendo revista para você ganhar a salvação, não. Para você ganhar a salvação, basta você acreditar que Jesus é seu Senhor e Salvador e aceitar Jesus de coração. É isso que nós precisamos. Mas, veja, meus irmãos, por tudo que Jesus fez, mesmo depois de tudo que Jesus fez, né, ainda existe pessoas que não reconhecem isso, não reconhecem que Jesus merece toda a honra e toda a glória. Veja que foi por tudo que Jesus fez que ele recebeu da parte do Pai toda a honra e toda a glória. O que muitos seres humanos não fazem, o Pai fez. O Pai honrou a Jesus, né? O Pai honrou a Jesus com toda a honra e toda a glória, né? Por isso que o Pai concedeu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre
todos os joelhos. E veja, mais outra coisa muito interessante aqui. Foi dado a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Isso está em Mateus, no capítulo 28. Parece que é no versículo 28 ou 18 ou 19. Foi dado a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Então, toda a autoridade foi entregue a Jesus. Então, portanto, Jesus, hoje, tudo hoje está entregue a Jesus. Por quê? Por que Deus deu a Jesus toda essa autoridade? É porque Jesus cumpriu aquilo que ele veio na terra para fazer. Ele veio, teve uma morte humilhante, mas passou por tudo aquilo, todo o sofrimento que ele não merecia e que nós merecíamos, mas ele não merecia. Então, portanto, Jesus merece tudo aquilo que Deus deu a ele. Um nome que está acima de todo nome. Agora, meus irmãos, é uma pena que as testemunhas de Jeová não reconhecem, né? É uma pena que as testemunhas de Jeová não reconhecem o valor de Jesus Cristo, né? É uma pena. É uma pena que a honra e a glória que era para eles dar a Jesus Cristo, eles preferem dar essa honra e essa glória a 9 homens, a 9... Nem sei a que nome se dá, a 9 trapaceiros. Eles preferem dar essa honra e essa glória a 9 trapaceiros que trapaceiam eles de todos os tipos. Então tá bom. Eles preferem dar essa honra e essa glória a esses 9 trapaceiros. Isso é problema deles. Eu vou dar a minha honra e a minha glória ao meu querido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, irmão Clóvis, enquanto as testemunhas de Jeová honram esse tal de corpo governante deles, nós vamos honrar o nosso querido, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, o irmão Clóvis, o irmão Oswaldo e muitos outros irmãos e bilhões de irmãos por esse mundão afora, honramos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está, no meio deles. E, portanto, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sempre junto comigo. Louvado seja o nosso eterno, nosso Senhor Jesus Cristo.